Entrevista do Moção. Vai acontecer agora, atenção, fique no pezinho do rádio, você que tá no ônibus, no táxi, tá em casa, pare agora, alteie o pitoco do rádio, porque está comigo agora aqui na linha, Fernando Collor de Melo. Boa tarde, Fernando Collor. Boa tarde, Moção, boa tarde a todos os ouvintes desta grande rede de rádio que se forma a partir do nosso querido Nordeste. É um prazer muito grande, desde já lhe agradecendo por ter topado participar com a gente aqui do programa. São 103 emissoras em todo o território nacional e eu quero lhe deixar tranquilo que não é pegadinha, viu? Muito bem, tá bom. Eu queria agradecer essa oportunidade e dar o meu abraço a toda essa querida comunidade brasileira, a todos os brasileiros que estão sintonizados no seu programa neste momento. Pronto, e outra coisa que eu quero avisar para os ouvintes é que o senhor é o senhor mesmo. Quem é Neste tirou a barba, tá a cara de serra. O senhor é o Collor mesmo. Sou o Collor e continuo sendo o Collor, viu? Tá joia. Só para orientar os ouvintes, a gente encontrou, Fernando Collor de Melo, uma gravação, a minha produção encontrou, de 1992, em que o jornalista Milton Neves, que hoje apresenta o Terceiro Tempo da TV Record, ele faz a seguinte pergunta a Luiz Inácio Lula da Silva, então sem mandato, isso em 1992. O senhor poderia ouvir agora essa entrevista que ele concedeu ao Milton Neves? Posso ouvir. Pois então vamos colocar agora, você que está em casa e está ouvindo o rádio, presta atenção. Essa entrevista que Lula concedeu ao jornalista Milton Neves foi em 1992. Presta atenção no que é que ele falou. Com você aqui o meu negócio é futebol, o seu negócio é política, primeira vez que eu falo com você lado a lado. Mas me diga uma coisa, uma curiosidade que eu tenho. Luiz Inácio Lula da Silva, você tem pena de Fernando Afonso Collor de Melo? Tenho, não é que eu tenho pena, como ser humano eu acho que uma pessoa que teve a oportunidade que aquele cidadão teve de fazer alguma coisa de bem para o Brasil, um homem que tinha respaldo da grande maioria do povo brasileiro, ou seja, e ao invés de construir um governo, construir uma quadrilha como ele construiu, me dá pena porque deve haver qualquer sintoma de debilidade no funcionamento do cérebro do Collor. Efetivamente eu fico com pena porque eu acho que o povo brasileiro esperava que essa pessoa pudesse pelo menos conduzir o país, se não a solução definitiva, pelo menos a indícios de soluções para os graves problemas que nós vivemos. Lamentavelmente a ganância, a vontade de roubar, a vontade de praticar corrupção fez com que o Collor jogasse o sonho de milhões e milhões de brasileiros por terra. Mas de qualquer forma eu acho que foi uma grande lição que o povo brasileiro aprendeu e eu espero que o povo brasileiro em outras eleições escolha pessoas que pelo menos eles conheçam o passado político. O senhor escutou, Collor? Escutei bem. E agora eu gostaria de perguntar, Fernando Afonso Collor de Melo, o senhor tem pena de Luiz Inácio Lula da Silva? Eu acredito que não seja o caso de se ter pena ou não da pessoa, mas de se fazer uma avaliação crítica do que hoje está acontecendo. Em 1992, essa entrevista, pela data 92, foi concedida logo depois do meu impeachment, do meu afastamento da presidência da República, cargo para o qual eu fui conduzido por 35 milhões de pessoas e que um magote de deputados safados me tiraram de lá. Dentre esses deputados estavam José Genuíno, José Dirceu, estava auxiliando esse processo o Duda Mendonça, o Paulo Okamoto, esse Jorge Matoso, enfim, e todos esses que estão enterrados até o pescoço no maior assalto aos cofres públicos já vistos nessa nação, ou já visto nessa nação. O que este governo praticou
foi um crime de lesa pátria, de lesa cidadania, de lesa esperança. Outro dia me perguntaram se eu estava decepcionado com o governo do Luiz Inácio. E eu disse não, que eu não estava decepcionado. Que quem deveria estar decepcionado eram aqueles que acreditavam ser verdade que o PT era um partido diferente dos outros. Que os homens e mulheres que faziam o PT eram santos, querubins, arcanjos, puros. E eu sempre acreditei que o PT era um partido como qualquer um outro, formado por seres humanos como quaisquer um dos outros partidos existentes no Brasil. E, portanto, sujeito, como qualquer ser humano, às suas falhas e também aos seus acertos. E por isso, dizia eu, não podia estar decepcionado, porque eu nunca acreditei serem verdades essas máximas que o PT propagava por todo o país. Ele hoje, o Luiz Inácio Lula da Silva, ele está provando do seu próprio veneno. Tudo aquilo que ele disse de mim, ele e os seus asseclas, ele está mostrando hoje a todos nós brasileiros, lamentavelmente, que é ele que está praticando. Quando ele fala em quadrilha, quem montou foi ele. E aí estão as provas diariamente. Agora mesmo o ministro da Fazenda, a quem ele chama de irmão, a quem ele chama de pessoa querida, agora mesmo esse Paulo Okamoto, pagador das suas contas, agora mesmo o seu filho dele recebendo 15 milhões de reais de uma companhia telefônica, como se o filho dele fosse um gênio que pudesse ajudar essa companhia telefônica com profissionais tão competentes de todo o mundo e também daqui do Brasil. O tráfico de influência que hoje se vê no governo, isso sim é que é a quadrilha. Isso sim é que é roubar. E eu devolvo a ele, na mesma intensidade e na mesma medida, tudo aquilo que ele disse em relação lá nos idos de 1992. Eu fui acusado de tudo. E de tudo o que eu fui acusado, eu fui absolvido. Eu fui retirado da presidência da República na suposição, e somente na suposição, de que as acusações que me faziam fossem verdadeiras. 2 anos depois da maior investigação que foi feita em relação ao homem público neste país, eu fui absolvido de todas essas acusações. Hoje eu posso chegar em praça pública e apresentar ao povo brasileiro, à população brasileira, isto. Está aqui, minha gente, o atestado da absoluta honestidade e correção com que eu me ouve, com que o meu governo se ouve no trato da coisa pública. Aquilo nada mais foi do que um golpe parlamentar. Como ser humano, eu sinto, claro, e como cristão, eu sinto pelo que ele está passando. Mas eu espero que ele aprenda esta lição. Que ele aprenda esta lição. Não julgueis os outros para não serdes julgados. Ele julgou com muita antecedência, não esperou que os fatos todos fossem devidamente elucidados e me agrediu daquela forma brutal como todos nós, hoje, agora, os seus ouvintes, ouviram e escutaram com muita atenção. Então, eu apenas, como ser humano, eu espero que ele tenha aprendido, que ele agora, a partir de agora, tenha mais condescendência com os outros, que ele pise com os pés no chão. Não se julgue melhor do que ninguém, porque todos nós somos seres humanos sujeitos a cometer erros e também acertos. E o que eu desejo ao povo brasileiro, neste momento desta grave crise institucional porque o país passa, é que tenha
ponderação neste momento, que tenha calma, que tenha a tranquilidade necessária para que já nas próximas eleições possa ele, fazendo juízo de tudo o que está acontecendo,